Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios está no ar, aqui na Record News. Um encontro com quem constrói, aprende e evolui todos os dias. E aí nós falamos de negócios, inovação e escolhas que fazem a diferença na prática, viu? Esse é um espaço de troca, um espaço de visão e crescimento. Logo, fiquem conosco. Visão e Negócios, com Janguier Diniz. Obstinados, conhecimento é base, não é acessório. O tema do programa de hoje é conhecimento. Aquilo que sustenta decisões, amplia a visão e evita erros repetitivos. Conhecimento não é acúmulo de informação, é capacidade de interpretar, de conectar e aplicar o que se aprende no momento certo. Tem que aplicar, né? Durante o programa, vamos falar sobre como o conhecimento se transforma em vantagem competitiva e porque ele é um dos ativos mais valiosos de qualquer profissional. E no final, eu volto com um insight prático sobre esse tema, viu? Sobre o tema conhecimento. E para começar, vamos conhecer uma convidada mais que especial no quadro Empreendedores Obstinados. E aí, obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, vamos conhecer pessoas que entendem que crescimento passa por aprendizado constante. São histórias de quem valoriza o conhecimento como ferramenta de evolução e também como tomada de decisão. Hoje recebemos aqui em nosso programa Janaína Guerra, que é sócia administradora do Grupo Villa Garden, que é referência em paisagismo e soluções ambientais. Ela compartilha sua trajetória e a visão que impulsiona os seus projetos, os seus negócios. Mas antes de começar, obstinados, eu quero apresentar para nossos telespectadores e para os internautas um pouco do mercado de atuação da nossa convidada, né? Então, observem aí. No urbanismo moderno, o verde deixou de ser decorativo para se tornar vital. Atuamos com um propósito claro: reconectar o homem à natureza, criando cenários ideais para a vida acontecer. Mais do que estética, trazer o verde para perto é gerar mais vida e garantir o bem-estar genuíno. Mas a grande dor de quem gere esses espaços é a manutenção. Projetos que morrem por falta de adaptação. Muitas empresas, condomínios e até residências sofrem com o paisagismo de prateleira, que ignora o microclima local e a biologia das espécies. Isso resulta em jardins degradados e desperdício de recursos. O mercado hoje exige inteligência ambiental unida à viabilidade financeira. É nesse cenário que o trabalho de uma empresa qualificada se destaca, entregando projetos regenerativos e sustentáveis. Transformamos áreas cinzentas em ecossistemas vibrantes, que purificam o ar e valorizam o patrimônio. Para o cliente, essa eficiência significa bem-estar real. Em um mercado focado no futuro, a solução certa é aquela que traz harmonia, valoriza o espaço e mantém a natureza pulsante. É isso aí, Janaína Obstinada. O nosso programa tem um objetivo central, que é trazer informação, conhecimento e principalmente inspiração para empreendedores de todo o Brasil, né? Por isso que eu gostaria de pedir que você conte para nós aqui um pouco da sua jornada empreendedora, né, para a nossa audiência. Conta um pouco da sua história aí. Sim, eu vou começar contando quando eu me percebi empreendedora. Eu era funcionária do Grupo Bradesco, no segmento de seguros, do próprio Bradesco mesmo, e eu sempre fui à frente. Enquanto os funcionários estavam ali limitados a horário, eu estava além. Para mim não tinha sábado, domingo, nem horário para largar, para entrar, e eu me percebi empreendedora ali. Eu tinha, além disso, eu sempre estava buscando estar nas mesas que me colocassem em uma posição diferente. Dentro de uma empresa grande, assim, a política é muito forte, né? Você era intraempreendedora, Isso. já lá trabalhando como CLT mesmo. Isso. Eu digo sempre que empreender é você criar coisas, né? Que a criatividade e a inovação está inexoravelmente vinculada ao empreendedorismo. Você já se sentia criativa, né? Sim, inovadora? criativa. Procurava fazer diferente o que todo mundo fazia? Era Sim. isso? Eu lembro que tem, lá no banco, tem muito rodízio de gerentes, né? E eu tomava conta de uma área da seguradora que eu tinha que fazer o gerente vender o meu produto. Então eu era aquela que recebia ele no estado.
né? O gerente vinha só, ou a gerente chegava só sem família, e eu estava ali recebendo nos finais de semana, estava presente para acolher e ser marcante nele, na vida dele aqui no estado, né? Então eu tinha a prioridade da venda, da lembrança do produto. Então eu estava à frente, cresci muito rápido no Bradesco, assumi uma gerência regional muito nova para poder... Foi gerente regional. Fui gerente regional. E aí quando foi que teve a coragem de deixar a estabilidade, né, do emprego para começar a empreender empresarialmente? Quando eu casei, Luciano, que é meu sócio, ele tem uma visão... Sócio e esposo. Sócio. Um grande desafio. Quando eu casei, Luciano, ele tinha uma visão muito apurada de contemplar. Ele tinha essa vontade de empreender no segmento de paisagismo. Morou fora, na Europa, voltou com essa visão muito agressiva no mercado. Mas ele estudou sobre paisagismo? Como é que é? Então, paisagismo no Brasil não tem uma faculdade ainda, acredita? E aí, quem estuda arquitetura, Buller Marx, por exemplo, foi artista plástico e não era paisagista, mas ele atuou como paisagista. O grande paisagista brasileiro, Buller Marx. Né? Que inclusive... Mas Luciano é arquiteto? Não, Luciano estudou veterinária. Incrível. Inclusive, o Cornélio Brenan, né, chegou para Luciano e fez assim: Luciano, o paisagismo dali quem fez foi Buller Marx, mas aqui dentro eu quero que seja você. Então, Luciano, ele tem um dom, ele nasceu com essa visão de contemplar, né? Então, eu topei abrir uma empresa com ele. E aí foi um desafio muito grande, porque a gente trouxe para o Nordeste um paisagismo autoral. E o que é paisagismo autoral? Enquanto os meus concorrentes aqui se preocupavam em entregar uma área verde que a prefeitura exigia, a gente estava preocupado em entregar um paisagismo que trouxesse valor para a casa da pessoa, né? O que é que você quer para a sua família? O que é que você quer? E aí vocês fundaram a empresa há quanto tempo? Há 18 anos. 18 anos. Você foi para a parte técnica, para a parte operacional? Eu fui para a parte operacional, dar todo o suporte na parte administrativa. Minha facilidade é em estratégia de posicionamento, marketing e venda. E aí a dele é de criação. E eu fiquei dando esse suporte, né, posicionando a empresa nesse período. E a gente teve um crescimento muito grande. Ele era o artista, você era a empreendedora. Isso. E também a administradora. Isso. Que depois da mentoria... A gente vai falar, vai chegar lá já. Vai chegar lá, né? Que eu estou indo para o conselho. Mas hoje, né, o que é que o Grupo Garden, né? Você fala grupo, já tem mais de uma empresa? Tem, são 4 empresas. A gente atua com uma loja boutique, que já foi também uma situação bem inovadora para o Nordeste. A gente colocou algo que o cliente... Porque a maioria das empresas de paisagismo no Nordeste, quando a gente abriu, você pensa numa sementeira, um monte de planta embaixo do viaduto, em terrenos que foram ocupados, né? Então a gente veio com uma visão bem europeia mesmo, de abrir uma empresa, de uma loja que as pessoas sentassem, tomassem café, comprassem pela experiência de estar ao lado do verde. Né? Porque a gente não sabe, mas a biofilia é isso. Você pode nem gostar e nem saber que gosta de plantas, mas você senta num local que tem uma planta por perto. E aí a gente quis trazer essa experiência para a loja, né, que é uma das empresas do grupo, que são vasos e plantas mais sofisticados. E aí vocês fazem paisagismo só de casas ou fazem de empresas também? Então, a gente passou por um processo de mudança muito significativo no mercado de paisagismo. Né? Antes, os construtores queriam entregar um condomínio para bater a meta lá da área verde da prefeitura. Depois da pandemia, que eu até conto uma história muito interessante, que na pandemia a gente recebeu uma ligação de um cliente querendo uma visita. E Janguier, eu fiz, Luciano, vão lhe sequestrar. Porque não existe fazer uma visita técnica num momento que está todo mundo dentro de casa. E aí Luciano fez, Janaína, eu vou. E a gente fechou um projeto gigante durante a pandemia. E foi, assim, para a gente um marco de crescimento muito grande, porque as pessoas começaram a querer levar a natureza para dentro de casa. Porque eles não podiam sair para usufruir da natureza fora, então começaram a querer a natureza dentro de casa. E nesse momento houve uma mudança de mercado muito grande até para os construtores. Né? Começaram a querer um paisagismo com propósito, um paisagismo com uma missão, né? Que a nossa, por exemplo, a gente reconecta o homem à natureza, e quando a gente faz essa reconexão, a gente gera mais vida para a pessoa.
Então, as construtoras, a gente tem até um colega no MBN que ele tem uma construtora, que é o Julian, que a construtora dele é totalmente afetiva. Ele entrega um local para que, de fato, os clientes vivam lá muito bem. Então, nesse momento da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande e nós já estávamos prontos para trabalhar com paisagismo autoral. Muito legal. Quais foram os principais clientes que você já fizeram o projeto e os mais famosos? A gente começou a se destacar bem quando a gente fez a Copa das Confederações. Fez um trabalho tão bom que aí a gente, na Copa do Mundo, no ano seguinte, em 2000... Copa das Confederações? Vocês fizeram paisagismo? É o paisagismo do campo, né? Da área onde os clientes ficavam para assistir, os clientes VIP. Aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. E aí a gente fez tão bem esse trabalho que quando no ano seguinte, na Copa do Mundo, eles ofereceram para a gente uma série de arenas, menos São Paulo e Rio de Janeiro, mas aí a gente só ficou com Natal, Fortaleza e Recife. E aí a gente teve um crescimento de 700%. 700%? De um ano para o outro. Nossa, porque foi muita mídia. Naquela época, o Instagram estava começando, a gente contratou uma agência de marketing muito boa, e a gente teve um crescimento muito interessante. Mas foi difícil, viu? Foi aí que eu me desmantelei um pouco no CPF, porque não é fácil dar conta de um crescimento desse sem uma estrutura. Queria eu estar no MBN nessa época. Você não tinha ainda implantado o quadro secreto da empresa lá, né? Não tinha. Estratégia, nas ferramentas. Não tinha. Mas quais foram os 5 principais clientes? E aí mais famosos? a gente teve Neymar, né, que na verdade Neymar fez parte de um momento de uma aquisição. A gente comprou a representação da empresa Gênesis, que é uma empresa de lagos artificiais. Então o Luciano ele fez parte do time de paisagistas que estavam lá na hora fazendo o lago, que foi aquele... O paisagismo da casa de Neymar. Do lago, lá de Mangaratiba, do Rio de Janeiro. Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Que foi aquele auê, né? Que parou tudo, porque denunciaram o Neymar e no final das contas ele comprovou que estava tudo ok. Neymar, a gente está com o Léo Santana agora também, né, fazendo o paisagismo da casa dele lá em Salvador, que vai ficar bem legal. Aí a gente está usando lá um paisagismo autoral e também um paisagismo funcional. Porque a Lore... Autoral porque é diferente, não imita ninguém? O autoral é assim, Léo, Lore, o que é que você quer para criar memória nos seus filhos? Quando você morava com seus pais, o que é que você quer trazer aqui para dentro? O que é que você quer colher na sua casa? Você quer tirar um limão? Você quer ter manga? Você de vez em quando posta tirando a manga, né? Pronto, certamente... Gosto de manga aqui. Certamente as meninas, quando tiverem as casas, vão querer, eu quero um pé de manga. Porque isso lembra meu pai. Sentimento. Sentimento. Né? Então, afetividade. Isso, afetividade. E o funcional é que, por exemplo, o Léo Santana a casa dele é alta, então tem algumas casas ao redor que a gente vai colocar umas plantas que não vai dar acesso de visão ao que está acontecendo lá dentro. Então a gente vai pegar o paisagismo e usar como função nesse projeto. Qual é o diferencial de vocês em relação aos demais? Para poder se destacar, eu sei que vocês já trabalharam para grandes empresários, inclusive para o Grupo Brenan, né? Sim. Qual é o diferencial? O grande diferencial nosso foi exatamente essa ousadia do paisagismo autoral. A gente não estava preocupado realmente, apesar de ser uma coisa importante o faturamento, mas a gente lutou bastante para ser conhecido como isso, né? A gente... Quando abriu a empresa, a gente não ia para as construtoras, que a gente não queria entregar o mesmo do mesmo. A gente foi para os donos das construtoras, para que eles tivessem a experiência na casa deles do que era um paisagismo autoral. Então, isso é um grande diferencial nosso. A entrega do nosso projeto também, quando a gente entrega... por exemplo, eu digo a Luciane que existem 2 tipos de clientes. Ele, que é apaixonadíssimo pelo verde, e tem eu, que eu gosto do verde, mas, na verdade, eu gosto da ambiência do verde, mas eu não gosto de regar, de colher, não gosto. Mas ele pega quem já gosta, ok, mas quem não sabe ainda o que é colher uma manga, como você colhe, ele passa isso na essência dele, né? Ele transpira isso. E, inclusive, isso é o meu maior desafio, que a gente vai chegar mais na frente, que é criar o método Luciano Lacerda. Janaína, ela faz parte, né, da família Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance empresarial, e veio até nós através da nossa imersão, o código secreto da empresa. Isso. Mas como é que você chegou? E o que é que o CSE tem ajudado você, né, a sua empresa, Sim. e a família Million Business Network?
Eu cheguei no CSE através do meu sócio. Meu sócio entrou na mentoria e disse, olha, eu não quero continuar sem dar a mesma visão a todos os sócios do que eu estou aprendendo. Não adianta eu aprender sem dar a mesma visão a vocês. E aí eu entrei junto com ele e foi impactante, porque eu lembro que no CSE uma coisa ficou na minha cabeça, que eu me identifiquei numa fase infantil. Só que eu não sabia que existiam outras fases, que eu podia sair da infantil. Né? A gente como Fase empresarial, né? Da infância. A fase empresarial da infância. Tudo depende de você, né? Isso, tudo depende. E eu não imaginava, poxa, que coisa lógica. E no CSE você não necessariamente vai entrar na Bolsa de Valores, mas você sabe o caminho todo que pode percorrer. Né? E ali eu fiquei impressionada como eu podia sair da fase da infância. E é isso que eu estou fazendo agora, né? Eu estou entrando na fase da adolescência, que é complicadíssima, adolescente mesmo, porque você pega o que aprendeu, tem que mudar uma cultura, tem que mudar posicionamento, tem que fazer com que a empresa toda olhe para o mesmo local e dá um trabalho muito grande, mas eu estou muito feliz por estar evoluindo de fase. Isso foi o que mais me marcou. E o que o Million Business Network, a mentoria, o Mastermind Million Business, tem ajudado você e a sua empresa? Janguier, o network high ticket de lá o network de lá é muito alto, é muito grande, né? Então... Já fez negócio com outros colegas? Sim, tenho algum... Vou, inclusive, agora visitar a Julian lá ele é de Camboriú. Julian, de Balneário Camboriú, né? Exato, estou indo lá, a gente está vendo um lago ele é tão agressivo em afetividade que o showroom do prédio que ele vai lançar, ele quer um lago. Então, a gente está indo... Um showroom só, não é nem um prédio. Um showroom. E aí a gente está indo fazer uma visita técnica lá em janeiro. Mas nossa equipe tem ajudado você a implantar o código secreto da empresa? Porque no milho, né? O milho a gente ajuda os participantes a implantar, né? A aplicar as estratégias do código secreto da empresa na empresa. Sim, a última reunião que eu tive com a equipe, o diagnóstico foi muito claro, né? Janaína, a gente precisa criar o método Luciano Lacerda. No último encontro que nós tivemos, que Ricardo Almeida fez parte, veja, é muito difícil você pensar que uma empresa que tem o nome de uma pessoa, como é que faz para crescer e escalar uma empresa dessa? E aí você tem acesso a um Ricardo Almeida, por exemplo, e vê que ele simplesmente criou um método, tem uma equipe de estilistas que faz que hoje a única coisa que ele faz é olhar se os estilistas estão aplicando o método. Aplicando o método dele, né? E aí eu estou correndo para fazer o método. Luciano, você vai ensinar outras pessoas? Como é, ou não, só cobrar? A ideia... Porque aí você pode escalar, pode levar para... A gente os planos, que talvez, vou falar de novo mais na frente, é abrir um escritório em São Paulo, que é um centro, né, onde eu posso encontrar qualquer pessoa do Brasil, que a gente já tem projeto no Brasil todo e nos Estados Unidos, e Petrolina, que a gente tem crescido muito. E aí o que sua equipe dentro da nossa empresa falou foi, Janaína, você precisa criar um método, você precisa fazer um curso desse método para ver se quem está contratando passou nisso aí. Então a gente está criando, junto com sua equipe, todo o processo, até de avaliação de contratação junto com o método, para ver se tem visão, aptidão, se tem os valores que o método exige, né? Então, isso daí vai dar um grande boom para a gente. Muito interessante. O tema do nosso programa de hoje é conhecimento, né? Mas aí eu quero saber da Janaína aqui, né? Como se dá a procura do conhecimento e da informação em sua rotina e se você se lembra de algo que a falta de conhecimento fez com que você não crescesse, não prosperasse? Janguier, eu poderia falar aqui em livros, né? E poderia falar também o acesso que a gente tem hoje à internet com muitas informações, mas o que eu estou vivendo na mentoria é muito profundo. Então, o conhecimento que eu estou tendo lá, eu digo até a meus sócios, né? O conhecimento liberta, né? Traz uma liberdade absurda. O conhecimento é libertador. É, libertador. Eu já tive vários prejuízos na área contábil, financeira, né, a falta de um DRE, informações de sistema, por exemplo. Você ter informações erradas dentro do sistema, é melhor não ter o sistema, né, porque você vai ser guiado ali por informações erradas e que leva você a... Eu já tive muitos prejuízos. E hoje o conhecimento que eu estou levando para a empresa, para o grupo, é assim, enorme. Tem dado um direcionamento de economia mesmo absurda para a empresa.
Como você vê Janaína daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos? Qual é a Janaína desse futuro? Passa aí. Tem que dar pergunta profunda, viu? Para começo de ano. Olha... Sim, qual é a sua visão? Onde você quer chegar, né? Vou dizer, eu quero empreender no segmento da área de saúde, né? Com essa mudança aí de vida, de mental, física. Quero estar muito bem como conselheira, é uma coisa que eu gosto muito dessa atuação. Penso em estar em conselhos de algumas empresas, principalmente nessa área de posicionamento. Eu tenho muita facilidade de enxergar um posicionamento de uma empresa, de definir entre o ponto A e o ponto B e traçar essa estratégia para... Eu sou a pessoa que faça acontecer. Então, eu quero estar atuando nisso, com as empresas rodando assim, cheias de processo, de métodos e podendo estar investindo em outras áreas. Você tem filhos? Me vejo. Tenho. Uma de 13 e um de 3 anos, do mesmo marido. Não mudei. Eu também estou com minha atual esposa. Né? Atual desde... Aprendi também, viu? Desde o início. Mas se você fosse que dar alguns conselhos, deixar algumas lições aí para aquelas pessoas que querem empreender, inclusive no seu setor. Primeiro conselho é empreender no CPF, não se perder no sufoco da empresa. Se você perde esse controle, você vai perder resultado. Isso é um conselho. O outro conselho é que muitas vezes empreender parece um caminho muito solitário, mas não precisa ser. Se você procura um grupo, né, de network para caminhar junto, isso faz uma diferença gigante. Mais um conselho é contratar pessoas com experiência. É muito difícil fazer essa transição depois que a empresa está funcionando há muito tempo. A cultura da empresa de receber alguém que já chegue por cima e as pessoas da empresa receber essa liderança é muito difícil. É bem resistente. Muito bem, muito bem. Foi um grande prazer receber a Janaína aqui, recebê-la em nosso programa. E você que está nos acompanhando, obstinado, fica com a gente ainda, viu? Porque daqui a pouco eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é conhecimento. Adquire conhecimento e aplique. Não basta conhecimento sem aplicação, né? Como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje. O tema de hoje é conhecimento. Conhecimento não é acúmulo de informação, nem quantidade de conteúdo consumido. É a capacidade de compreender, de interpretar e aplicar aquilo que se aprende ao longo do caminho. O conhecimento verdadeiro transforma a forma como enxergamos os problemas e, principalmente, como tomamos decisões. Ele amplia a visão, reduz improvisos e traz segurança para agir mesmo diante de cenários complexos. Quem busca conhecimento desenvolve autonomia, passa a entender o contexto antes de reagir, analisa antes de decidir e constrói soluções com mais consistência. É isso que diferencia quem apenas executa de quem realmente conduz, meu amigo. Conhecimento não é algo que se perde, ele se soma, se transforma e acompanha cada nova fase. É o que sustenta escolhas mais maduras e resultados mais sólidos ao longo do tempo. E o programa de hoje, Visão e Negócios, fica por aqui, viu? Até breve. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios.